Com 4 das 5 principais classes do filo quinidário abordadas, resta apenas uma, Anthozoa. Os antozoários, ou animais-flor, são todos quinidários em forma de pólipos que não possuem estágio de medusa. Existem 3 subclasses de antozoários: Hexacoralia, que inclui mais de 4.300 espécies de anêmonas do mar, corais verdadeiros, e muitos outros; Octocoralia, que inclui as gorgônias, leques do mar, plumas do mar e corais moles; e Seriantária, que inclui as anêmonas tubulares. À primeira vista, as anêmonas tubulares parecem muito semelhantes às anêmonas do mar, mas na verdade as duas são bem diferentes. Ao contrário das anêmonas do mar, as anêmonas tubulares têm septos completamente ímpares e podem se retrair para tubos fibrosos feitos de muco e substâncias pegajosas, excretada por seus nematocistos do tipo glutinante. Além disso, as anêmonas tubulares têm duas coroas de tentáculos, uma coroa externa de tentáculos longos e extensos e uma coroa interna de tentáculos eretos menores. Esses quinidários têm histórias de vida notoriamente enigmática, e alguns, como Isaracnanthus nocturnus, têm estágios larvais extensos, que as assemelham muito às medusas. Enquanto isso, todos os membros de Octocoralia são coloniais, conectados por um sistema de tubos gastrodérmicos, conhecido como solênia. Cada pólipo possui exatamente 8 tentáculos dispostos ao redor da boca e 8 septos dispostos dentro da cavidade gastrovascular. Embora diferentes espécies de pólipos octocoralianos possam parecer semelhantes, as estruturas que eles formam são incrivelmente diversas. Compare, por exemplo, o leque do mar de Vênus com a pluma do mar emplumada, ou compare os corais de bambu com o coral azul. Coletivamente, esses animais são às vezes chamados de corais moles, porque não possuem o esqueleto rochoso característico dos corais construtores de Recife. As plumas do mar, assim chamadas por sua semelhança com as antigas penas de escrever em canetas antigas, são únicas entre os ontozoários, pois em vez de terem pólipos morfologicamente uniformes, os pólipos de uma pluma do mar são especializados. Um único pólipo se desenvolve em um caule rígido e ereto, que perde seus tentáculos e forma uma estrutura bulbosa, semelhante a uma raiz, ou pedúnculo, em sua base. Este pólipo, então, se reproduz assexuadamente para produzir pólipos ramificados a partir de seu caule central, que formam sifonozoides, para a ingestão de água e respiração, autozoóides com nematocistos para a alimentação e gonozoóides para a reprodução. Toda a colônia é fortificada por carbonato de cálcio, na forma de espículas e uma haste axial central. Algumas plumas do mar, como a pluma do mar laranja, sobrevivem melhor em profundidade entre 14 e 225 metros, enquanto outras, como as umbelas, podem sobreviver em profundidade de cerca de 200 metros a mais de 6.100 metros abaixo do nível do mar, onde se alimentam de organismos planctônicos. Outros, como o amor perfeito do mar, de cores vibrantes e bioluminescência, são encontrados apenas em águas costeiras rasas. Agora, diferentemente dos membros de Octocoralia, que têm simetria óctupla, os membros da classe Hexacoralia têm simetria sextupla. Eles são divididos em 5 ordens existentes: Actinaria, as anêmonas do mar; Antipatária, os corais negros; Corallimorpharia, os falsos corais; Scleractinia, os corais pétreo; e Zoantária, também conhecida como Zoantídea ou Zoantiniária, que inclui os zoantídeos. As anêmonas do mar da ordem Antipatária recebem o nome da flor terrestre do mesmo nome. Elas variam em torno de 5 a 200 milímetros, embora alguns, como a anêmona tapete de Mertens, possam crescer até 1 metro de diâmetro. Embora as anêmonas sejam mais comuns em águas quentes, elas também são encontradas em substratos de mares costeiros em todo o mundo. Em geral, as anêmonas do mar são pólipos cilíndricos, que são maiores, mais pesados e mais musculosos do que os pólipos de hidra. Suas pequenas bocas em forma de fenda estão posicionadas no topo do disco oral e cercadas por tentáculos. Suas bocas levam a uma faringe que deságua na cavidade gastrovascular. Suas cavidades gastrovasculares são divididas por septos completos em 6 câmaras radiais, e cada câmara é parcialmente dividida por septos menores e incompletos, que aumentam ainda mais a área de superfície da cavidade gastrovascular para auxiliar na digestão. As anêmonas do mar são alguns dos quinidários mais musculosos. Seus músculos retratores longitudinais bem definidos se estendem do disco pedal, que é usado para fixação, até o disco oral. Muitas espécies também possuem fibras epidérmicas longitudinais dentro dos tentáculos e do disco oral. Esses músculos permitem que eles se expandam e se contraiam ativamente seus tentáculos ao procurar presas, que eles paralisam com seus nematocistos e arrastam até suas bocas para a digestão. Sua musculatura também lhes permite deslizar ao longo do substrato, contrair e retrair seus tentáculos e discos orais e até mesmo nadar, mais ou menos, utilizando movimentos rítmicos de flexão. As anêmonas talvez mais famosas por sua relação simbiótica com os peixes das anêmonas, em especial o peixe-palhaço, é bem conhecida. Os peixes-palhaços e suas anêmonas hospedeiras compartilham uma longa história de coevolução mutualística. A anêmona do mar protege o peixe-palhaço dos predadores.
além de fornecer alimento por meio dos restos deixados pelas refeições da anêmona. Além disso, tentáculos ocasionais de anêmonas mortas funcionam como um local seguro para a nidificação. Em troca, o peixe-palhaço defende a anêmona de seus predadores e parasitas. Os peixes-palhaços são altamente específicos ao hospedeiro, e diferentes espécies preferem diferentes anêmonas. As anêmonas mais comuns que hospedam os peixes-palhaço são as anêmonas sapete, magnífica anêmona do mar e a anêmona ponta de bolha. O muco específico secretado pelo peixe-palhaço não causa a descarga dos nematocistos da anêmona hospedeira. Enquanto isso, os peixes-palhaço, cujo muco foi removido experimentalmente, foram mortos pelas anêmonas hospedeiras. Outros mutualismos incluem o camarão de anêmona, o caranguejo anêmona e o caranguejo eremita anêmona, que parecem escolher anêmonas específicas. Algumas anêmonas são monóicas, ou seja, são machos e fêmeas ao mesmo tempo, enquanto outras são dioicas, ou seja, machos ou fêmeas. As anêmonas monóicas também são protândricas. Elas se desenvolvem primeiro como machos que produzem espermatozoides e depois como fêmeas que produzem óvulos. Suas gônadas são organizadas dentro de seus septos, onde são fertilizadas externamente por espécies que geram ovos e internamente por espécies que permitem que a fertilização ocorra dentro da cavidade gastrovascular. Os ovos fertilizados se desenvolvem em zigotos ciliados, que nadam ou se deslocam para o substrato adequado. Muitas anêmonas do mar também podem se reproduzir assexuadamente, por brotamento, fissão longitudinal, fissão transversal ou laceração pedal, onde pequenos pedaços do disco pedal se quebram à medida que o animal se move e acabam regenerando novas anêmonas. Embora as anêmonas desempenhem papéis ecológicos importantes, elas ainda não rivalizam com a capacidade de ecossistemas dos corais hexacoralianos, da ordem Scleractinia. Estes incluem os corais verdadeiros ou corais petros, também conhecidos como corais hermatípicos ou construtores de recife. Um recorte de um pólipo de coral individual lembra uma anêmona do mar em miniatura. E tal como as anêmonas do mar, a sua cavidade gastrovascular é dividida em múltiplos de 6. No entanto, ao contrário das anêmonas do mar, elas não têm disco pedal, e em vez disso, vivem em cálices calcários secretados, que se projetam no pólipo entre seus septos verdadeiros. Superficialmente, os corais pétreos assemelham-se aos corais moles. No entanto, eles são únicos em seus esqueletos de carbonato de cálcio, em vez de quitinosos, o que lhes dá a capacidade de construir alguns dos mais produtivos de todos os ecossistemas, os recifes de corais. Em muitos corais, o esqueleto de calcário secretado pode se tornar enorme, e muitos pólipos de corais individuais formam uma camada de tecido vivo e conectado que cobre a superfície. As células ectodérmicas dos corais hermatípicos contêm altas concentrações de dinoflagelados simbióticos, unicelulares e fotossintéticos, conhecidos como zooxantelas, até 5 milhões por centímetro quadrado. Até 50% dos compostos orgânicos produzidos pela fotossíntese dos dinoflagelados são utilizados como alimento para os pólipos de coral. Os dinoflagelados também suplementam seus hospedeiros com oxigênio como um substrato da fotossíntese. Este oxigênio, combinado com a energia adicional derivada de açúcares produzidos pelas zooxantelas, permite que esses corais hermatípicos cresçam a uma taxa de 3 vezes mais rápida do que espécies semelhantes sem simbiontes. Os corais negros, ou os corais chifre, da ordem Antipatária, são corais moles de águas profundas, geralmente distinguidos de outros corais por seus esqueletos pretos ou marrons escuros, cheios de pólipos revestidos por pequenos espinhos. Os corais negros são encontrados em todo o mundo, desde zonas subtidais até abissais, embora sejam mais comuns em águas tropicais e subtropicais, em profundidades superiores a 50 metros, onde a competição por espaço é menos acirrada. Em habitats adequados, os organismos sésseis devem competir por espaço e, como tal, desenvolver uma ampla gama de adaptações para afastar invasores. Os corais negros, por outro lado, escapam dessa competição ocupando habitats de águas profundas, com fortes correntes, que geralmente são evitados por outros organismos sésseis. Eles sobrevivem em tais condições como suspensívoros, com fortes fixações que se alimentam principalmente do zooplâncton passageiro, que capturam com seus nematocistos. Além disso, os corais negros das profundezas do mar, em particular, podem ser alguns dos organismos coloniais mais antigos do planeta. Pelo menos uma amostra de Leopatis glaberrima, encontrada a 450 metros abaixo do nível do mar, tinha mais de 4.200 anos. Os falsos corais, comumente conhecidos como anêmonas cogumelos, da ordem Corallimorpharia, se parecem com as anêmonas, pois não possuem esqueletos. No entanto, eles estão mais intimamente relacionados aos corais pétreos. Embora os falsos corais não construam recifes, eles são frequentemente encontrados entre os corais pétreos, onde às vezes crescem demais e podem sobrepujar os recifes, formando uma cobertura semelhante a um tapete. A maioria dos falsos corais cresce como colônias que se assemelham a corais incrustados, como o coral orelha de elefante.
Outras, como a anemona morango, são solitárias. A maioria dos falsos corais são como os corais negros, suspensívoros que se alimentam de pequenos organismos planctônicos comuns, embora alguns, como Ricordeia ioma, complementam sua dieta com zooxantelas simbióticas, muito parecidas com os corais pétreos. E, finalmente, os zoantídeos, da ordem Zoantária, às vezes chamados de zoantídea ou zoantinária. São alguns dos corais mais comumente coletados e usados por amadores em aquários de Recife devido à sua alta tolerância e facilidade de reprodução em cativeiro. Muitos também florescem sob luz negra, e outros foram criados para produzir uma ampla gama de cores distintas. Eles geralmente crescem em pequenas colônias e se distinguem de outros antozoários por seus tentáculos exclusivamente marginais e a capacidade de incorporar areia e outros pedaços de material em seus tecidos para ajudar a formar sua estrutura. Como todos os antozoários, eles são capazes de reprodução assexuada, embora geralmente permaneçam presos ao pólipo original. Assim como os falsos corais, os zooantídeos são frequentemente encontrados vivendo entre os corais construtores de Recife, onde se alimentam capturando plâncton e complementando sua dieta com zooxantelas simbióticas. E é isso para as características gerais e a filogenia da classe Anthozoa. Entretanto, como os recifes construídos pelos corais hermatípicos ou ordem Scleractinia formam a base de ecossistemas inteiros, queremos discuti-los e vamos discuti-los com mais detalhes no próximo vídeo. Então, vamos avançar e investigar a estrutura e os tipos de recifes de corais.